Nesta aula vamos falar sobre a classificação de ângulos, certo? Como é que nós classificamos ângulos? A partir da sua medida, certo? Então, quando formos medir um determinado ângulo e a sua medida for 0 graus, diremos que este ângulo é nulo. Se ao medirmos um ângulo, sua medida for de 90 graus, nós diremos que este ângulo é reto. Se sua medida for 180 graus, diremos que o ângulo é raso, ou ângulo da meia volta. Se sua medida for menor do que 90 graus, diremos que este ângulo é agudo. E se for maior do que 90 e menor do que 180, diremos que este ângulo é obtuso, certo? A partir de 181 graus até 359, chamamos de côncavo, certo? E o ângulo cuja medida é de 360 graus, dizemos que é o ângulo da volta inteira, certo? Ou volta completa. Espero que tenham entendido. Vamos agora então analisar as situações ao lado. Se pegarmos, por exemplo, a cadeira preguiçosa, percebemos que existe um ângulo entre as madeiras dela, que está ali apontado com a letra A. Sem utilizar régua, apenas olhando, o que nós podemos dizer deste ângulo? Certo? Que ele é um ângulo menor que 90 graus, maior que 90 graus ou que tem exatamente 90 graus. Ele, só de olhar, percebe-se que é um ângulo de menos que 90 graus, portanto, é um ângulo agudo. Agora, vamos analisar o ângulo formado entre as pernas desta cadeira. Ali está representado pela letra B. Se olharmos, e apenas olharmos, sem medição, nós podemos perceber que este ângulo é mais do que 90 graus. Maiores que 90 graus, chamamos de obtuso. Ok? Agora passamos o desenho ao lado, o desenho da porta. O ângulo entre a porta e o chão, que está representado pela letra C, lá embaixo, na soleira da porta. Olhando, podemos dizer que é um ângulo de 90, maior ou menor do que 90. Só de olhar percebemos que é um ângulo menor do que 90. Menor do que 90 é chamado de agudo. E agora passamos o desenho da luminária em relação à parede, né, e o teto. Se analisarmos, tá, e compararmos com a situação real, perceberemos que tanto a letra D, quanto a letra E, quanto a letra F, que representam ângulos na parede e forro, todos são de exatos 90 graus. Isso na situação real. No entanto, como a gente não está medindo, a gente está apenas analisando o desenho, tá? Olhando e apenas olhando, sem medir, percebemos que estes ângulos são maiores do que 90. Então, neste caso, vamos considerar que eles sejam obtusos, certo? Mas, na situação real, tá? Se a gente for analisar, né, o ângulo entre as paredes e o forro, estes ângulos serão retos, tá? Uma vez que as paredes forem construídas, né, de forma correta, reta. Agora vamos analisar a árvore. Temos ali dois ângulos, o ângulo G, representado pela letra G, entre o tronco e o galinho, tá? Só de olhar, percebemos que o ângulo é menor que 90, então ele é agudo. E o ângulo da letra H, maior do que 90, obtuso, certo? Passamos então a escada,
A bandeja que está ali na parte superior, o último degrau da escada, onde está colocada a lata de tinta e o pincel. Ali nós temos um ângulo. Esse ângulo é de quantos graus? Meia volta, 180 graus, chamado de ângulo raso. O ângulo da meia volta. E entre as pernas da escada nós também temos o ângulo da letra I. Esse ângulo é menor do que 90, portanto é um ângulo agudo. Agora passamos à tesoura. O ângulo formado entre as duas pernas da tesoura, o ângulo K, é um ângulo maior do que 90, é um ângulo obtuso. E o ângulo entre um dos lados da tesoura e o anel onde colocamos o dedo é chamado de ângulo agudo, também menor do que 90. E agora a libélula. Se analisarmos o ângulo entre as duas asas da libélula, na parte superior, o ângulo O, perceberemos que é maior do que 90, obtuso. E também na parte de baixo, maior do que 90, obtuso. Espero que tenham entendido. Até o nosso próximo encontro.